Nos acompanha aqui na Rádio RCI, sempre um livro sendo debatido com nossos autores convidados. Hoje a gente tem aqui dois autores, a Jaqueline Narras, que está falando com a gente lá da França, gente, olha que chique. Ela que é graduada em Artes Plásticas, né, pela Escola Pan-Americana de Artes e também é graduada em Administração Pública. E o Pedro Fernandes, que é graduado em Medicina e Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. E também ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, os dois. A gente quer apresentar o livro deles. Quem tem oportunidade de estar assistindo pelo Facebook e pelo YouTube tem a oportunidade de ver a capa. O título é Homo Lexicógrafos, a saga intelectual de Émile Littré, na escrita do Dicionário da Língua Francesa. Então, Jaqueline e Pedro, a gente, em primeiro lugar, quer que vocês expliquem o que significa homo lexicógrafos. Jaque, por favor. Bom, boa noite a todos. Boa noite a Rose e Pedro. Bom, o homo lexicógrafos seria a hominologia, né? Seria a denominação daquela pessoa com ciência que gosta de lexicografia, né? É isso, Pedro? Você pode completar. Seria o dicionarista, né? A pessoa que gosta de palavras, que gosta de colecionar palavras, escrever dicionários, né? Então, é uma forma, vamos chamar assim, erudita, de se designar esse tipo de pessoa, porque, como o livro conta a história de um dicionarista, a gente quis justamente pensar esse título para jogar também com essa condição, pelo fato dele gostar de palavras, de ser um erudito. Então, o homo lexicógrafos é justamente essa pessoa que se dedica ao estudo das palavras e a colecionar e assim por diante. E a saga intelectual é do Émile Littré. E a gente vai, então, falar bastante dessa personalidade, não é? Porque justamente essa obra, que, por sinal, é uma obra que está em 2 idiomas, né? Alguns trechos aqui, depois a gente vai pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso também. Mas está falando dessa personalidade, a gente tem aqui, inclusive, uma parte toda biográfica, né, desse dicionarista, lexicógrafo, e a gente queria, então, começar apresentando essa personalidade, quem foi ele, né, e para a gente poder entender aí o contexto desse homo lexicógrafos. Émile Littré, com a palavra. Émile Littré. Então, o Émile Littré, ele viveu na França no século XIX, né, em 1801 a 1881, então pegou praticamente todo o século XIX. Ele tem uma primeira formação em medicina, só que ele escrevia muito, era muito assim articulista para jornais, e ele resolve não exercer a medicina formalmente, justamente para preservar essa liberdade que ele tinha de estudar, de querer escrever sobre vários assuntos. E aí, lá pelas tantas, ele, junto com um amigo da escola, que é o Louis Hachette, que era um editor, e eles juntos, o Littré estava colecionando palavras e prefixos e sufixos com o intuito de fazer justamente um dicionário histórico, etimológico da língua francesa. E esse amigo de infância, que depois teve essa editora, propôs para ele, por que não aumentar, né, e fazer logo um dicionário da língua francesa. Então, o livro ele é bem interessante porque ele vai contar como que foi essa saga, porque não era fácil, não tinha computador, não tinha impressora, não tinha assim, papel tão disponível. Então, ele vai contar isso. E a gente vamos dizer assim, a gente teve a ideia, né, de fazer esse livro porque justamente esse escritor, esse lexicógrafo, o Littré, ele deixou um manuscrito
de como ele fez o dicionário, justamente, quais foram assim as dificuldades, né? Qual foi a história, tudo que aconteceu. Teve uma guerra no meio com a Alemanha, eles tiveram que parar, então teve muitas idas e vindas, todas as dificuldades. Foram quase 30 anos, né, para escrever esse dicionário. Então o livro retrata bem isso. Então nós fizemos uma tradução, né, que aí a professora Jaqueline pode falar bastante, porque a gente justamente convidou a Jaque para fazer essa tradução. Então fizemos essa tradução desse manuscrito do Littré, e depois convidamos outros colegas para compor o livro, contando a história do Littré, fazendo também a tradução do prefácio, contando o contexto histórico, né, da época, o contexto lexicográfico da época, e assim por diante. Então, o livro ele foi composto assim, a várias mãos, né, com vários autores, colegas nossos. Agora, é interessante porque, só uma dúvida antes disso, esse dicionário, como eu fiz o dicionário, ele não foi publicado, então, na língua francesa. Eu achava que ele tinha sido publicado e vocês só tinham traduzido. Ele Não, é ele só um foi. manuscrito? Não, ele fez o manuscrito, ele saiu não com esse título, né? Ele saiu num livro do Littré, num dos capítulos do livro do Littré, com o título de Causerie, que é confidências, né? Que é assim, uma conversa íntima, é uma quase que né, um depoimento assim mais informal. Então ele chegou a ser publicado, sim, mas com esse título. Aí o que aconteceu? Depois que ele faleceu, alguns amigos, alguns editores viram a riqueza do material e aí publicaram separadamente com esse título em francês, Como Eu Fiz Meu Dicionário, que aí tem um certo marketing mais atraente dele contando como foi essa escrita. Ele já estava, quando ele escreveu, ele estava com 80 anos, já estava bem idoso. Então, foi mais ou menos essa história, né, Jaque? Isso. E esse texto, ele, de uma certa forma, ele é uma preciosidade. Por quê? Ele já está no fim da vida, então ele faz uma retrospectiva, né? Isso em termos conscienciais, assim, para você entender e estudar, né, a pessoa em si, é excelente. Então, ele fala também como toda a metodologia que ele usou, né, no dicionário, né, que foi algo muito novo para a época, quer dizer, do jeito que foi feito, né, essa metodologia. Então, ele conta as dificuldades. Ele é um texto assim excelente para quem quer, para quem gosta, né, de lexicografia, mas também quem gosta de história e de biografias. Quer dizer, a pessoa vai ter um conteúdo, uma visão de conjunto, né, de um trabalho que seria uma obra-prima de uma pessoa, né? Quer dizer, chegar ao fim da vida, ele faz essa retrospectiva, fala das dificuldades, assim, é muito interessante o texto dele, né? E, na verdade, a ideia surgiu daí, né? De escrever essa obra, foi a partir desse relato dele, né? Registro Exatamente. autobiográfico, né? A gente estava estudando essa personalidade, e aí eu achei esse livrinho, inclusive traduzido para o inglês, e aí eu mostrei para o professor Valdo, né? E aí ele leu, ele achou muito interessante, ele falou, não, vamos traduzir isso porque vai ajudar o nosso povo que gosta de escrita, gosta desse Holopensene, né? E aí foi aí que a gente convidou a Jaque, e aí quase que simultaneamente o próprio Hernani Brito também teve essa ideia, quando ele soube do livro, ele também teve a ideia da gente traduzir. Então a gente fez vamos dizer assim, juntamos essas ideias todas, e aí a gente pensou, e o professor Valdo queria que o livro ficasse grande, ficasse uma coisa assim muito parruda, mas o manuscrito era pequeno, era um opúsculo. Então a gente teve a ideia justamente de falar, ninguém conhece, né, Littré, assim, só quem é da academia, só quem é às vezes ligado à língua francesa conhece essa personalidade. Então vamos fazer um ensaio biográfico, né, que a Jaqueline fez esse ensaio biográfico, estudou várias biografias disponíveis, aí fez um capítulo com um ensaio biográfico. Convidamos algumas colegas, né, a Mariana Molina, que é professora de francês, a professora Milena, que é professora de história, para contar o contexto
historiográfico, né, o contexto da época, porque o século XIX na França foi depois da Revolução Francesa, então teve muitas idas e vindas da monarquia com a República, né, foi muito conturbado, teve essa guerra no final do século com a Alemanha, né, com a então Prússia na época. Então a gente tinha que contextualizar isso também para entender melhor a vida do Littré, né? Por que foi tão difícil, por que tudo aconteceu como aconteceu. Convidamos a professora Cristiane Ferraro, né, que é coordenadora lá do Holociclo, que é vamos dizer assim, para quem não conhece, é o centro de dicionários, enciclopédias, jornais, né, lá do CAEC, para ela contar esse contexto dos dicionários, né, como a Jaqueline comentou, porque até então não se tinham tantos dicionários assim científicos, entre aspas, né? Então a metodologia que ele criou, né, que ele pensou, a condição de fazer o que se chama de abonação, colocar lá as referências, os exemplos de cada palavra, tendo nos autores antigos ali esses exemplos, e do mais usual ao menos usual, que, enfim, tem várias condições que hoje a gente considera comum, mas que na época foram inovadoras. A professora Michele Narras também nós convidamos para fazer a tradução do prefácio, porque no prefácio justamente do dicionário ele conta a técnica que ele fez, tudo que ele utilizou, porque a língua francesa ele foi além, ele usou também, ele buscou colocar também o que se chama de patois, né, que é aquela linguagem mais assim regional, aquela linguagem mais assim quase que um dialeto de várias partes da França. Então seria importante nessa obra também ter essa visão, né, da época, ele contando o prefácio, e a Michele fez justamente essa tradução. Então a gente acha que o livro ficou bastante completo para quem quer ter uma visão de como era a época e a visão da própria vida do Littré, né? E a gente também quer saber como era a visão da época, né? Então, assim, aqui vocês foi bem organizado no sentido da gente entender não só o contexto da França, mas o contexto do mundo dos dicionários, a vida dessa personalidade, né? Então, acho que, né, dá para a gente ter uma visão geral. Mas aí eu queria que vocês passassem isso para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Primeiramente, assim, vamos falar um pouco da França. Como era a França da época, né? Para a gente entrar na França, para depois a gente chegar no Littré. Quem Então, pode falar para a gente? A A França, francesa, Jaqueline. a França tinha praticamente acabado de acontecer ali a Revolução Francesa, né? Então era um país em ebulição, né? Ainda estava se ajustando, vamos dizer assim, a essas mudanças, né? Tinha um contexto intelectual muito forte, né? As pessoas se discutia muito, porque exatamente era o próprio reflexo ali da Revolução Francesa, né? E o Littré, ele aparece, então, nesse contexto, com, enfim, com dificuldades, porque tinha, como o professor Pedro falou, as revoluções, era uma instabilidade muito grande, e o trabalho dele, do dicionário especificamente, durou 30 anos, quer dizer, você imagina um trabalho meticuloso, detalhista, numa situação em que o país está efervescente, né? Então, demandou muita energia, demandou muita organização para que esse trabalho fosse concluído, né? Então, existiam os salões, né, intelectuais, as salonières, a questão da cultura, da literatura era muito forte, as revistas científicas, né, começavam a surgir com muita força, isso. E é nesse contexto de ideias, de debate, e o francês ele tem isso, né? Quer dizer, ainda até hoje, essa questão de se debater, de se argumentar, de trazer as ideias, né? Então, tudo isso alimentou muito a intelectualidade do século XIX, né?
Aí eu lembro que assim, a parte ideológica, né, acho que era muito forte, porque tinha ali os monarquistas, entre aspas, né, os bonapartistas, que Napoleão, ali no começo do século, estava, né, à frente, era o imperador, e o processo mais, vamos dizer assim, republicano, burguês, liberal, né, então essas forças, elas muitas vezes se colidiam, né, em 1830 teve a Revolução, né, acho que dos Três Dias Gloriosos, se não me falha a Sim. memória, né, justamente porque foi como se fosse uma insurreição popular contra, né, a monarquia da época, e conseguiram depor, e aquilo daqui a pouco volta a monarquia também por um golpe. Então, esse contexto era muito, vamos dizer assim, realmente instável, como a Jaque está comentando, e isso fomentava muito esses debates intelectuais nos círculos e conversas, né, para todo lado, porque o francês realmente gosta. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena assim, para a gente evocar essa atmosfera é que a França, praticamente, a Paris, né, principalmente, era assim, era tudo muito sujo, né, era muito pobre, assim, as condições eram muito difíceis naquela época, né. Só lá, mais para o meio do século, é que com Napoleão II, se não me engano, Napoleão III, né, que é o sobrinho do Napoleão I, vai fazer uma reforma ali até para impedir que novas revoluções acontecessem, e aí vão reformar, vão vir aqueles grandes boulevards, né, já que aquelas avenidas enormes. Então, a Paris vai ser, vamos dizer assim, reformulada, reformada no meio desse caos total, mas até então a condição de vida era muito crítica, né, muito difícil. Mas ele, sendo médico, ele não viveu muito isso, né? Ele estava numa E, condição melhor, né? ele, na verdade, ele não assumiu essa condição, né? Porque quando ele foi pegar o diploma para ser médico, era muito Ah, caro para ele, já para ele ali, ele foi bem no início, então. foi bem, ele fez só a formação e aí os amigos quiseram bancar, né, pagar para ele colocar o consultório, porque era muito caro, mas ele não quis assumir essa dívida e também ele, com a experiência que ele tinha nos hospitais ali como interno, ele via que a medicina ainda era muito atrasada, né? Então, o que ele preferiu? Ele continuou estudando medicina, ele ficou junto de um médico durante muitos anos, que era um amigo dele, o Rayer, e praticando medicina de modo voluntário lá na cidadezinha dele, né, para os camponeses, lá para o pessoal que precisava. Então, só que aí, profissionalmente ele ficava mais na parte de escrita mesmo. Então, ele, né, era artigos, eram traduções, eram livros. Então, modos vivendi, vamos chamar assim, o modo de vida dele era mais nessa condição. A medicina, ele não ganhou dinheiro com a medicina. Aliás, só para complementar, devido a esse contexto tão turbulento, era complicado até ganhar dinheiro, né? A situação de vida dele era muito apertada, né? Pelo menos tudo que a gente conseguiu levantar é que realmente ele, assim, ele não tinha como esbanjar dinheiro, não. A situação era complicada, então era difícil até se ganhar a vida, né? Como escritor, não é, Pedro? Sim. Essa foi também uma condição que eu acho que a grande maioria dos anos de vida dele foram assim bem controlados nesse sentido, né? Uhum. É por isso que ele assumia vários trabalhos, né, intelectuais para Isso. tentar manter ali alguma fonte, né, de renda. Gente, então agora a gente vai chamar os nossos amigos patrocinadores e a gente volta em um minutinho para saber mais sobre Émile Littré. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Estamos conversando com Jaqueline Narras e Pedro Fernandes sobre a obra Homo Lexicógrafos. E a gente queria saber o seguinte para você, acho que agora mais para o Pedro, né?
Pedro, conta assim com detalhes sobre a vida dessa personalidade. Algumas coisas vocês já falaram, mas assim, quem foi ele? Como que, né? Da onde surgiu, né? Como que foi os detalhes aí da história Sim. dele? Então, foi bem interessante, né? Eu, quando estudei medicina, na anatomia, eu conheci um Littré e esse nome nunca me saiu da cabeça. Eu lembro do dia que o professor falou de Littré e eu conhecia o Littré, só que era um outro Littré, né? Era um Littré anatomista, mas esse nome nunca me saiu da cabeça. E aí, um dia, num jantar, eu estava num jantar com o professor Valdo, a Cristiane e um colega nosso de Porto Alegre, e falávamos sobre a vida do Darwin. E secando a vida do Darwin, falando sobre o Darwin, né, os livros do Darwin, a teoria, né, do Darwin, etc. E lá pelas tantas o professor Valdo comenta que a gente tinha que saber onde estava o Littré, porque o Littré defendeu as ideias de Darwin na França, foi um dos maiores defensores das ideias de Darwin na França. E eu nunca tinha visto o professor Valdo falar do Littré, desse Littré, e aí eu achei que era esse Littré que eu tinha na cabeça, né? E ele ainda falou mais, falou que era amigo do enumerador e falou um monte de coisa. Eu falei, nossa, nunca vi o professor Valdo falar isso. Eu peguei um papel e anotei. Falei, quando chegar em casa eu vou ver quem é, né? E aí, quando eu cheguei em casa, foi muito curioso, porque eu tinha acabado de chegar, uns dias antes, assim, eu tinha acabado de chegar de um congresso médico e eu gosto muito de livros de história da medicina. E tinha comprado lá uma enciclopédia de história da medicina. E aí fui justamente nessa enciclopédia que eu tinha comprado em Porto Alegre, na cidade, mesma cidade que o nosso amigo estava no jantar. E aí eu fui ver o Littré. E aí eu achei esse Littré anterior, que era o Alexis Littré, que é um anatomista, né? Ele descreveu as glândulas prostáticas do homem, etc., que eu já conhecia. E logo abaixo tinha esse Émile Littré, que eu não conhecia, mas que eu tive muita afinidade, porque ele estudava dicionários que eu gostava, ele era médico, ele tinha vários temas de pesquisa que esse livro listava ali, que tinha muito a ver com aquilo que eu gostava também. Eu falei, nossa, que interessante. E isso, né, para quem estuda Conscienciologia, na hora eu tomei um banho de energia, eu falei, ué, quem será essa personalidade? Aí fui para a internet, aí quando eu cheguei na internet que eu vi a foto dele, principalmente uma foto mais nova, eu tomei um outro impacto, né, um outro banho de energias, eu falei, nossa, aí chamei a Cris, a minha esposa, falei, Cris, olha que interessante essa personalidade, tem muito a ver, né, com aquilo tudo que eu gosto, que eu estudo, que a gente... E dentro da própria Conscienciologia, porque é dicionário, é medicina, enfim, a França, né, que a gente sabe que tem muita gente aqui que gosta e tem vínculos com a França. E aí, assim, foi, porque aí aí eu comecei a estudar, fiz um levantamento, levei para o professor Valdo, né, que a gente tinha um contato muito próximo com ele naquela ocasião, e ele na hora, assim, ele não deu muita bola, ele falou, bacana, vai estudando, assim, é interessante ele, e eu falei, tá bom, né, então tá, aí pensei em fazer um artigo sobre ele, e assim foi assim que a gente foi estudando. Então, qual que foi a vida dele, né, só para dar uma resumida, assim, a gente já comentou bastante coisa. Então, além dessa parte profissional da medicina, lá, quando ele estava chegando nos 40 anos, ele tomou contato com as ideias do Comte, do Augusto Comte, que é o positivismo. E ele ficou fascinado com essas ideias em função da abordagem mais científica, né, da abordagem muito assim, valorizando muito a questão da ciência, do próprio empirismo, de que tem que ter as provas, né, materiais, as coisas muito assim palpáveis, criticando muito toda a abordagem metafísica e religiosa também. Então ele ficou muito conhecido como sendo um discípulo de Comte, né, como sendo assim um divulgador do positivismo, foi um dos que mais escreveu sobre o positivismo, até o momento em que o Comte, ele, em determinado momento da vida dele, ele resolve fazer do positivismo uma religião da humanidade, né? E aí o Littré não concordou com essa posição e eles romperam, né? O Littré rompeu com ele, virou ali um dissidente, mas se manteve dentro do positivismo, e aí se criou praticamente dois grupos, né? Um mais vinculado ao Comte, e aí ele criou, né, essa religião. Ele na época estava apaixonado por uma moça e fez dessa moça uma espécie de santa. Enfim, ele deu né, na visão do Littré, ele deu ali uma viajada na maionese, e então ele é muito conhecido por esse processo do positivismo.
E na época, como o próprio professor Valdo estava falando, a ciência estava muito, né, estava acontecendo, ela estava com muitas descobertas, a biologia, a química, a geologia, estava tudo muito assim efervescente. E aí o Littré, ele gostava muito de fazer tradução científica, assim, de traduzir em palavras mais acessíveis para as pessoas as descobertas científicas, em função justamente do positivismo. Então ele ele ficou muito conhecido em função dessa condição. Até o próprio positivismo, a Jaque comenta sempre isso, o Comte acabou ganhando um pouco também com isso, porque o Littré já tinha vamos dizer assim, já tinha um nome no meio intelectual, em função das traduções, em função do próprio dicionário. Ele tinha feito também a tradução das obras de Hipócrates, né, do Corpus Hipocrático, ali, que já eram 8.000 páginas, enfim, ele já era alguém mais ou menos conhecido. Quando ele adere ao positivismo, isso fez com que o próprio positivismo fosse mais conhecido. E aí ele vai conduzir isso mais ou menos, né, ao longo de toda a vida. Tem uma passagem importante que ele vai querer que a própria sociedade francesa deixe para trás todo o vínculo com a religião e com a monarquia, e ele vai ser muito perseguido por isso, e ele vai ser um dos maiores influenciadores da própria chamada Terceira República, lá no final do século, 1870, 71, por causa das ideias dele. Então, a geração dele vai assumir o poder, né, e ele vai ser um dos maiores influenciadores com as ideias. Então, ele acabou sendo deputado, ele foi senador também, justamente em função de querer fazer com que a sociedade aderisse a essas ideias positivistas, né? Então, se você, assim, resumindo, para quem está nos ouvindo, ele tem essa parte médica, essa parte lexicográfica, essa parte política e essa parte do positivismo muito muito forte, assim, seriam alguns marcos, né? Não sei se a Jaque quer E a vida complementar. pessoal dele? Aí, curiosidade. Jaque, complementa aí, por favor. Então, ele nasceu ele teve assim muito incentivo do pai, né? E da mãe também, né? Desde pequeno para ler, enfim, Estudar, sim. isso, né? E ele teve então um irmão e uma irmã, mas a irmã ela falece cedo, então ele só fica com esse irmão, né? Logo o pai também ele vai falecer, então ele toma essa responsabilidade da família como o irmão mais velho, né? E aí o fato de ter assumido essa responsabilidade, ele sendo sério, enfim, uma pessoa séria e muito comprometida, ele se enfiou muito nos estudos, no trabalho, para inclusive dar conta, né, de sustentar essa família, né? E fato é que foi passando o tempo e ele demorou um pouco, mas ele até era uma das preocupações da mãe, o fato dele, ele não tinha ainda achado alguém para se casar, né? E era, enfim, fazia parte, né? Para a mãe era uma preocupação. E no fim ele acaba conhecendo uma moça, se casa, né? E tem uma filha também mais tarde, e olha só que interessante, elas vão acabar fazendo parte da equipe até do dicionário, quer dizer, eles trabalham juntos, né? Isso é muito, muito legal, quer dizer, toda a família é comprometida aí, né? Nesse grande projeto que ele tinha. E Uma ele era coisa, uma pessoa assim, muito respeitada, né? Muito séria, e muito admirado. Inclusive, a própria tem uma parte no livro da George Sand, né, que era uma escritora da literatura, que ela expressa que a admiração que ela tem por ele, né? Quer dizer, ele inspirava essa confiança e essa admiração, né? Pedro, pode falar. não, uma coisa que você estava me fazendo lembrar que na escola eles tinham um grupo que gostava muito de estudar, né? E curiosamente o Victor Hugo, né? O Victor Hugo era um desses amigos próximos, e esse editor também, que acabou sendo editor do dicionário do Littré, né? Que é o Hachette, também fazia parte desse grupinho.
E eles se sobressaíam em função de gostar dos estudos, e eles tinham uma meta que eles não podiam sair da vida sem deixar uma obra, né? Sem deixar um marco, um legado intelectual grande. Acho isso bem curioso para a época, porque eles eram pequenos, né? E fizeram esse acordo e pelo menos esses 3 deram certo. Um colega faleceu cedo, faleceu nessa revolução que eu comentei antes, mas eu acho isso curioso também, né? Porque ele teve muito assim aporte, muito estímulo dos pais para estudar, principalmente a condição de línguas, né? Ele tinha muita facilidade com idiomas, foi poliglota logo cedo, e o pai era um dos maiores incentivadores realmente. E em termos de temperamento, assim, como que ele era? Dá para falar um pouco ou não? Pode falar, já que o que eu sei, ele era fechado, né? Ele é bem retraído, assim, mais assim reprimido, vamos chamar assim. Tanto que quando o pai e depois a mãe falecem, ele fica mal, ele fica bem deprimido, assim, fica sem poder trabalhar, porque aquilo foi muito, né? Pegou ele de surpresa, porque ele já tinha perdido a irmã e também o irmão. O irmão estava dissecando ali cadáveres, né? Na anatomia, e pega uma infecção e acaba falecendo, e aquilo para ele foi muito, muito complicado, então ele não lidava bem com a morte. Então, eu vejo que era uma pessoa muito retraída, né? Era uma pessoa mais baixa, assim, pelo que eu sei da estatura, feia, né? De apresentação não era muito bem apessoada, né? E então ele resolveu estudar e se sobressaiu nisso. Então, não sei se a Jaque quer complementar com alguma coisa. E dizem que ele era até um paradoxo, que ele era, se olhava para ele, ele era muito fechado, meio feio, assim, então assustava, mas quando conversava ele era mais afável, era mais tranquilo de conversar, né? Então era uma figura. Não, é isso mesmo. Ele era uma pessoa séria, né? Também. Eu acho que tinha isso, né? Muito estudioso. É o nerd da época. Agora vamos saber então como que ele escreveu o dicionário, né? Como que foi escrita do dicionário para ele? Que a tradução principal é essa, não é isso? Como Essa, do dicionário? Como é que foi? exatamente. Não tinha, né, assim, teve alguns dicionários da língua francesa que tinham da Academia Francesa, que eles consideravam, né, até tem uma fala de Voltaire que fala que era como se fosse um esqueleto só, que tinham só as palavras, mas não tinham muitas definições, não tinham muitas acepções, aquelas abonações que eu comentei. Então, ele resolveu pegar essa ideia, né, que já tinha sido aventada por outros, e aí começa uma pesquisa histórica, praticamente, porque você tem que, além de definir uma palavra, você tinha que ver quando que essa palavra foi escrita pela primeira vez no idioma, se algum autor clássico tinha usado aquela palavra, em qual obra. Então, ele tinha que frequentar muitas bibliotecas, principalmente a biblioteca do Instituto, como se fosse a Academia Francesa de Letras da época, né, que tinha ali as obras mais antigas, para justamente buscar essas abonações, né, quer dizer, essas referências que falassem da palavra. E aí ele começa a fazer isso praticamente sozinho, e aí aos poucos, né, com o editor ali no pé dele, querendo ampliar a equipe, ele acaba cedendo ali, vai e volta muitas vezes, e aí se cria uma equipe de 6 pessoas, se não me engano, né, contando com a esposa e a filha, e aí vai nessa empreitada, quer dizer, ele tinha que fazer a definição, fazer essas abonações, ia para um colega que fazia essa primeira revisão, depois ia para a tipografia, depois voltava para a revisão. Então era tudo muito demorado, né? Foram anos de não só de escrita, mas também de revisão. E aí tinha essas funções, quer dizer, às vezes ele mandava a filha para a biblioteca pesquisar uma determinada palavra, ou ver se algum autor, né, específico tinha alguma palavra que eles não tinham usado ainda. Então, mais ou menos assim na unha, né? Não tinha internet, imagina, não tinha nem biblioteca, não tinham tantas assim, né? Não sei o que a Jaque acha, o que ela lembra aí dessa etapa. Ele tinha necessidade de ter essa equipe não muito grande, porque exatamente o processo, ele queria ter, vamos dizer assim, o olhar sobre todo o processo e controle do que estava sendo feito, quer dizer, porque a questão do detalhismo,
de fazer bem feito, né? Tinha preocupação com a qualidade, né? Com a Exatamente. qualidade, exatamente. E não existia dicionário de francês naquela época. Esse foi o primeiro. Não, existia, mas com outras abordagens, né? Um mais histórico, sem tantas referências, sem tantas... Porque ele fez como se fosse assim a metodologia de ter a primeira acepção mais utilizada, depois a segunda menos utilizada, a terceira, e quantas acepções tivessem, os usos históricos, né? A etimologia, que era uma coisa também que não tinha tanto assim nos dicionários anteriores. E o resgate do que o Pedro falou desses dialetos, porque a França, ela era um país que hoje, obviamente, tem o francês, mas o francês foi instituído como idioma oficial no século XVI. Antes disso, eram mais de 40 dialetos na França. Puxa. É muita coisa. E uma vez que foi instituído o francês, os outros dialetos foram varridos praticamente, porque todos os documentos oficiais eram escritos em francês. Isso foi no reinado do Francisco I. E aí o que o trabalho do dicionário fez foi exatamente ele ir na etimologia das palavras e resgatar todos esses dialetos também, que são chamados também o patois, né? E, além disso, a questão era um dicionário super completo, com etimologia, com essas acepções, né? Ele talvez tenha sido o primeiro mais completo, vamos dizer assim. Até hoje, essas palavras mais antigas, ele ainda continua sendo um dicionário de referência. Ele conseguiu reunir todos esses dialetos nesse dicionário? Ele conseguiu reunir, ele falava na etimologia, porque, obviamente, a etimologia, imagina com tanta... com a questão do latim, com a questão desses dialetos, para você ir na raiz e achar a etimologia e trazer por que é assim, por que não é, né? Tinha, inclusive, populações celtas antigas que falavam, até hoje nós temos uma região aqui na França que eles falam, quer dizer, o bretão, né, na Bretanha. Ainda tem regiões que eles se comunicam, aqui na Occitania, onde eu moro mesmo, tem o Occitan, que é um dialeto ainda falado hoje, inclusive ensinado nas escolas. Quer dizer, e esse dicionário, ele trouxe tudo isso, né? Ele foi uma união, foi um resgate, foi uma coisa bem interessante. E, obviamente, não existia nenhum trabalho desse nível antes dele. Tudo isso sem internet, sem computador. Às vezes hoje a gente reclama, né, que demora, que tem não sei o quê. Imagina aquela época, né? Imagina rodar e colocar cada tipo daquele, né? Na tipografia. Exatamente. Nossa, gente. Essa lexicografia de Emily Littré seria isso, então. O contexto de como que foi o trabalho. Isso. Aqui, né? E também falar porque o século XIX teve um boom de dicionários, assim, né? Teve então vários fala sobre isso um pouquinho. Tanto na Inglaterra, com o dicionário Oxford, que foi, né? Hoje em dia tem até filme, livro sobre isso, porque não havia, do mesmo modo, não havia Porque a gente tem que lembrar que o dicionário é como se fosse não, é uma memória cultural, né? Uma memória ali daquela nação, daquela pátria, daquele povo, né? Então, como esses estados foram sendo formados aí ao longo dos últimos séculos, muitos não tinham ou tinham dicionários às vezes temáticos, dicionários, vamos supor, francês, latim, italiano, latim, o inglês também anglo-saxão, mas não havia ainda essa visão geral. Então, o que a Cristiane faz nesse capítulo é exatamente comentar sobre isso, quais eram os dicionários que estavam sendo feitos e vários outros estavam realmente, né, em produção, e dar essa visão, essa perspectiva do que havia até então, né, de quais os dicionários franceses que existiam e quais as suas características. Então,
É bacana porque você tem uma visão de conjunto, né, da época e os diferenciais justamente de cada um. O pessoal da Inglaterra, né, de Londres, lá da Universidade de Oxford, fez uma estratégia diferente, quer dizer, eles colocaram anúncios nos jornais pedindo para a população mandar essas referências históricas, né? Então tem uma passagem muito interessante que uma pessoa internada no manicômio, né, tida como um doido, que na verdade era um médico dos Estados Unidos, que acabou indo para lá e tinha alucinações, acabou matando uma pessoa na rua e foi presa no manicômio judicial, mas que gostava muito de ler e tinha muitas referências, foi o maior contribuidor do dicionário Oxford, né, maior contribuidor individual do dicionário Oxford. Então foi assim, eles pegaram por atacado. Lá na França, com Littré, foi uma equipe, né, pequena fazendo esse trabalho ali na unha, né? Vamos chamar assim. Muito interessante, mas a gente quer saber mais depois dos nossos comerciais. Um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Vocês colocam aqui o prefácio ao dicionário, né? O que contém exatamente esse prefácio? Vamos falar sobre ele? Vamos. Jaque, quer falar? O prefácio ele é o que a Michelle fez na tradução, é isso? Exatamente. Isso. Então, ela fala exatamente dessas etimologias, né? Deixa eu pegar aqui algum exemplo aqui para vocês. Ela fala, inclusive, dessa questão que a gente estava comentando, do provençal, do latim, né? das várias raízes das palavras, né? Então, dependendo, né, de onde essa palavra, qual é a raiz, ela vai ter um significado diferente, enfim, um desenvolvimento ali no falar diferente. O bacana é dar essa visão histórica, né, de que às vezes um radical, que aí é bem técnico, tipo da gramática em si, né, do desenvolvimento daquele radical, dependendo da região do país, como que a palavra vai se desenvolver. Eu acho bacana que ele começa o prefácio falando assim: há 170 anos, o autor anônimo do prefácio do dicionário de Furetière, que fala já? Furetière, que ele faleceu antes de acabar esse dicionário, um dicionário, né, antigo do francês, ele coloca o seguinte, abre aspas: o público está bastante convencido de que não há livros que servem mais rapidamente ou a maior número de pessoas do que os dicionários. E se alguma vez nos demos conta dessa disposição favorável do público pelas frequentes reimpressões ou pela multiplicidade deste tipo de obra, foi sobretudo nestes últimos anos, pois mal podemos contar todos os dicionários ou reimpressos ou realizados nos últimos 15 a 20 anos. Nada, portanto, poderia ser mais supérfluo que empreender aqui a prova, que já foi dada por outros, da utilidade desse tipo de compilação. Quer dizer, ele está falando que o dicionário é uma coisa que é muito utilizado, né, e ajuda muitas pessoas, porque todo mundo, principalmente naquela época, consultava, recorria aos dicionários para saber o significado de uma palavra, ou às vezes ampliar o próprio vocabulário, né, dependendo da área. Então, nesse prefácio, ele vai justamente contar como que ele fez toda essa busca, essa pesquisa, essa parte etimológica que a Jaqueline comentou, essa história das palavras, né? Ele dá uma tabela também, justamente no final, com esses referenciais que a gente está comentando aqui. Então, é bem interessante. Ele fala das transformações das palavras. Exato. Né? Que é muito interessante. Para quem gosta de idiomas, enfim, de entender como que essas palavras vão se transformando no uso diário, né, no cotidiano, é muito interessante. Outra coisa que ele vai comentar ali é da classificação, né, das palavras. Então, as classes, nas propriedades da palavra, os verbos, as regências. Então, toda a parte mais assim específica, ligada ao idioma, ele vai explicar e vai detalhar como que ele fez, né, no dicionário.
quem conhece dicionário sabe que muitas vezes hoje tem certas abreviaturas, né, certas classificações que se utilizam no momento em que você vai fazer ali a microestrutura, que é a parte ali da própria definição, você explica isso, né, o autor explica isso na introdução. Então, ele fez isso no prefácio. Por exemplo, ele vai ter uma parte do prefácio que ele vai se dedicar só à pronúncia. Então, né, como que a pronúncia foi evoluindo, como que a pronúncia das palavras, porque isso também, dependendo da região da França, vai ter diferenças, né? E aí ele vai comentando justamente essas peculiaridades, essas características, né? E, de uma certa forma, a etimologia ela está muito ligada ao processo investigativo, né? Porque você tem que entender de onde que vem essa palavra. Para ela chegar aqui hoje, né? Qual é a raiz? Ela pode ter vindo daqui ou daqui. A França ela teve inúmeras ocupações no passado, né? Então imagina quantos povos diferentes, né? E falando e trazendo coisas novas, quer dizer, isso aos poucos até foi se incorporando, porque não foram só invasões, foram no passado muitas dominações, quer dizer, esses povos eles invadiram e ficaram um tempo. Então essa língua ela foi, não é só o latim, mas tem outras, né? Então foi muito interessante, é um processo investigativo mesmo. Agora, a Cristiane, ela não fez um sociograma aqui desse personagem? Você pode dar uma palhinha para a gente, assim, dessas relações aí? Sim. Na verdade, ia ser né, um capítulo desse livro, mas só que ele ficou muito grande, assim, ele ficou Era para sair muito volumoso. E aí né, a gente resolveu deixar isso para um projeto à parte. A gente tem esse projeto, né, de realmente publicar, que é o quê? Justamente, como a Rose comentou, todas as relações, né, de uma determinada pessoa, no caso aí o Littré. E na época a gente fez um evento e nós contamos 13 grupos né, de relações que ele teve, principalmente. Então, como a gente estava comentando antes, tem o pessoal da família, tem o pessoal da medicina, tem o pessoal do positivismo, o pessoal da lexicografia, o pessoal, às vezes, da política, enfim. Então, com isso, você vai, né, crescendo e tem muitas pessoas conhecidas, né? Então, por exemplo, para citar um francês bastante conhecido, é o Louis Pasteur, né? O Pasteur foi quem substituiu o Littré na Academia Francesa, né? E aí ele teve que fazer um discurso justamente para substituir. Quando o Littré faleceu, ele assumiu o lugar, e eles tinham um pensamento um pouco diferente na época, porque o Pasteur não concordava muito com o positivismo, tinha uma relação mais próxima ali com Napoleão III. Então, nesse sociograma, né, nessa sociometria, nesse grupo karmograma, como a gente chama, você vai vendo essas relações, né, e quem é quem. Então, aí são centenas de pessoas, né, teve mais de 200 pessoas catalogadas que a Cristiane fez esse trabalho. E Não sei se a Jaque lembra de alguém que além ia do comentar. próprio Littré, né, que a gente já hoje tem a referência, né, teve mais alguém assim específico que destacou na época e que hoje pode estar aqui? Como é que é? Ou não tem? Então, a gente tem o próprio Pasteur, a gente tem essa hipótese, né? Realmente tem um colega pesquisando bem seriamente isso. A gente fez um estudo em grupo, né, com o pessoal lá da instituição da OIC, da Organização Internacional de Consciencioterapia, junto com a Consecutivos, e a gente viu elementos bastante fortes nesse sentido, né? Até com ali sugestão do professor Valdo, a gente sabe, insinuações. Então, o Pasteur é um desses que a gente está de olho. E tem outros, assim, menos cotados, né? Não sei se eu posso falar, mas tem desde do pessoal mais assim do começo do século XIX, ligado a Napoleão, né? A esposa de Napoleão, então assim a Josefina, então a gente está pesquisando assim, né? Por onde andam essas personalidades hoje, considerando que a gente admite, né? As vidas sucessivas e assim por diante. Exatamente. Agora, essa cronobiografia seria digamos Os assim, marcos, vamos chamar os assim, né? Os marcos da marcos, vida. né? Tem algum assim que a gente deixou de falar aqui, alguma coisa relevante da história dele? O que a gente pode mais assim destacar dessa personalidade? A gente
pode citar, às vezes, algumas obras que ele, né, que ele lançou, por exemplo, ele fundou algumas revistas científicas, então isso a gente coloca na cronobiografia, né, vamos dizer, um journal, né, uma revista científica mais vinculada, às vezes, ao processo da medicina, às vezes à condição do próprio positivismo, ele ficou muito conhecido por isso. Ele foi né, o positivismo ali com Comte propôs a sociologia, né? E o Littré foi, junto com um colega, foi o que primeiro criou uma sociedade de pesquisas da sociologia, por exemplo. Então, mas ali tinha outra abordagem. Depois, mais para o final do século, Durkheim é que vai dar um caráter mais acadêmico para a sociologia. Então, quem gosta de estudar, às vezes, essa parte sociológica, vai ter no positivismo, e ali com Comte, Littré e todos os outros positivistas, o berço, vamos chamar assim, dessa pesquisa que eles chamavam de física social, porque eles tinham essa pegada mais, vamos dizer, positivista. Então, na cronobiologia, a gente vai colocar, por exemplo, em 1839 foi quando ele lançou as traduções, né, de Hipócrates, que era uma coisa também que já tinha alguns projetos anteriores parecidos, mas ele deu ali, como ele estudava muito a história da língua, ele era filólogo, ele gostava muito de história da medicina, ele ficou ali algumas décadas também reunindo todo esse material, traduzindo e comentando, né? Ele fez uma edição crítica. E como esse livro aqui, ele fez também bilíngue, quer dizer, em grego e em francês. Então, isso foi considerado um marco, foi isso também que deu um passaporte para ele entrar, né, na Academia Francesa, lá como membro, numa das academias, e assim por diante. E aí vai contando a história através desses marcos mais, assim, gesconográficos, como a gente chamaria, né, bibliográficos da vida dele. Ele faz algumas traduções importantes, como ele via que a medicina era muito carente, não tinha muita cientificidade para a época, quer dizer, estava se constituindo, ele tinha muito contato com os alemães, ele gostava muito da língua alemã, era até, em termos de língua contemporânea, era a que ele mais gostava, e ele faz a tradução do Manual de Fisiologia do Miller, que era o reitor da Universidade de Berlim, se não me engano, na Alemanha, faz a tradução para o francês, porque ali se considerava que tinham ali as verpons, né, as verdades relativas de ponta da época, nesse campo da fisiologia. Enfim, ele vai circulando muito por esse campo mais assim científico, né, de tentar contribuir com o que ele podia, e também com o campo ideológico. Ele faz, é uma coisa curiosa também, que ele faz a tradução de um livro de um outro alemão, que é o Strauss, que é a vida de Jesus, porque é uma abordagem mais assim, menos mítica, menos mitológica, mais da vida como ela foi, quer dizer, eles pesquisaram a vida, né, de uma pessoa, né, como que ela foi sem toda aquela aura que a igreja colocou. E quando ele faz essa tradução para o francês, né, a igreja vai em cima dele, faz panfletagem contra, faz perseguição, porque acha que ele estava divulgando ali umas ideias mais, né, heréticas ou contra a visão que se tinha, né, de Jesus. Então é isso, nessa cronobiografia a gente faz muito né, esses marcos mais vinculados. Ou seja, o cara não era fraco não, né? Ele Alta tentou. produtividade, né? Exatamente, ele se dedicava a isso, né? Agora, assim, vocês tiveram dificuldade de reunir material? É fácil isso? Foi tudo feito aí na França, Jaqueline? Como é que foi assim, a pesquisa em si, dessas informações todas, dos dados históricos, da biografia dele? Isso foi feito direto na França ou tem material no Brasil? Como é que foi? Não, no Brasil acho que não tem nada em português. Ele, inclusive, não tem muita coisa, até que na França dele agora, tem alguns livros, né? Mas um livro em inglês e um livro de um contemporâneo que era amigo dele, que é o Sainte-Beuve, que eu peguei digital, que eu achei importante também ver várias visões, né? E do rei, né? De um lexicógrafo também, um dicionarista também. E tem alguns documentos, acho que na biblioteca francesa, né, na Gallicat, que a gente hoje acha isso.
digitalizado, né? Então isso foi uma grande fonte. Mas é tudo concordante, né? Não tem assim informações conflitantes, nem muita polêmica, é tudo muito limpo, né? A gente pode dizer assim. A maioria das coisas. Fala, na já. época ele causava polêmica por essas questões aí com a teoria do Darwin, né? Com a questão do Darwin. Ele era como ele era uma pessoa muito respeitada, né? Já a teoria causou a polêmica na época e na França não foi diferente. Mas realmente os materiais que a gente teve acesso não tinha nada muito diferente, né, Pedro? Não, era mais isso. A gente vê essa polêmica muito nas caricaturas, né? Que eles eram Então, vocês representados como colocaram as caricaturas. macacos. Ele era muito feinho, né? Não. E ainda vai defender a ideia de que o homem, né, descende do macaco, ou de um ancestral comum com um macaco, e aí o pessoal pintava Pronto, e bordava, né? em cima dele. Ele do Darwin, né? O Darwin também foi muito, vamos dizer, caricaturado dessa forma, né? Agora, o material assim que a gente... Esse material mais antigo, ele não é um material muito fácil, né? Porque ele o francês ele tem a língua, o idioma formal e tem o soutenu. O soutenu é um erudito, né? Então, como o próprio Littré ele era um erudito, tudo que ele escrevia era uma linguagem mais rebuscada, enfim. Isso é interessante comentar, porque na hora de traduzir, né? Não é tão simples. Primeiro porque é uma coisa do século XIX, realmente, a língua evolui muito, então você, né, não é tão simples. E, além disso, tem esse linguajar mais erudito, e o próprio francês, eu não sei se eu posso generalizar, mas o próprio francês tende a escrever parágrafos maiores, né? E o Littré tinha mania também de, às vezes, abrir uma ideia dentro da outra, e aí eu lembro que eu e a Jaque, a gente ficava, vamos botar um ponto aqui, porque para ficar clara a tradução, senão ninguém vai entender nada, porque ele começa a falar uma coisa, daqui a pouco emenda com outra, e vai concluir o raciocínio anterior. Mas isso que você vê como que é o pensador, né? Aqui aquela pessoa que vai pensando que uma ideia vai encadeando na outra, né? Então, dá para entender, mas, obviamente, a gente tinha que trazer para hoje, né? Quer dizer, as pessoas hoje, elas pouco têm paciência para a leitura, né? Então, a gente tem que trazer, adaptar. E isso é um dos pontos que eu acho muito, muito fortes no livro. O livro, ele te dá um panorama intelectual muito bom, muito grande, porque ele vai falar de vários autores, de várias épocas. Vale a pena para quem está estudando, para quem gosta, para quem quer conhecer um pouquinho mais, sabe? Sobre a cultura em geral, não é, Pedro? Eu acho. Quem gosta assim de, né, realmente de estudo, de história, de processo de erudição, eu sou suspeito, né? Eu estava lembrando aqui que por exemplo, quem gosta de ver a evolução do pensamento também, né? Você vê, o positivismo influenciou muito. Tem várias críticas ao positivismo, né? Mas influenciou muito naquela época. E como eles queriam dar muito peso para a ciência, ficou registrado que o Littré também tem um dicionário de medicina, um dicionário médico, junto com um colega que é o Robin. E eles propuseram esse projeto para eles, que já tinham um dicionário bem menor, de um outro autor, e eles foram fazer uma atualização e uma expansão desse dicionário. E aí é interessante porque no verbete alma, eles deixaram aquilo que estava escrito, que a alma era aquilo que anima o corpo, que é não sei o quê, processo espiritual, eles tiraram essa definição e falaram, não, a alma é derivado do cérebro, né, junto do corpo, que tem ali os sentidos e que vai e volta. Então, você vê muito essa influência ideológica em cima, né, dos escritos da época. Então, é bacana fazer esse estudo, né, de como que o nosso meio, né, o Zeitgeist, tudo que nós estamos sendo influenciados, às vezes, e a gente não percebe. Quando você tem um livro que mostra isso, fica mais clara essa influência, né, é bem bacana.
Gente, excelente esse bate-papo de hoje, muitíssimo, né? Esclarecedor. A gente já está aqui nos minutos finais. Eu queria chamar atenção em todos os programas. No final, eu estou assim lembrando ao pessoal da seriedade dessa pandemia, a importância da gente se cuidar. A gente está aqui com um médico, né, Pedro? Pode falar melhor. A gente está entrando aí, né? Essa variante Delta com tudo é muito grave, né? Quem se vacinou não está protegido dela, não é? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, mas assim, a Eu gente está acho, deixando, mesmo. sabe, Pedro, a importância do pessoal se cuidar, não é porque está vacinado que a gente vai, né? É assim, Sim, relaxar. Quer falar um pouquinho? exatamente. A vacina, né, é o nosso grande, vamos dizer, trunfo contra essa pandemia, mas a guerra ainda não tá vencida. Então tem que se manter o uso de máscara, distanciamento. Eventualmente vai se precisar de uma terceira dose ou não, está se discutindo, né? Mas não se pode relaxar realmente. A gente está falando do Littré, ele tinha assim um gosto muito grande pelas epidemias. O primeiro livro que ele escreveu foi sobre a epidemia do cólera, né? De Olha, 1932 na França. Então, essa preocupação com a prevenção, com a profilaxia e com vamos dizer assim, o melhor encaminhamento das coisas de saúde pública era muito presente na obra dele. A gente está vivenciando isso hoje como a gente nunca vivenciou. Então, realmente, a gente não pode bobear, né? A gente está vendo que muitas pessoas estão até indo contra a vacina, estão, parece que andando para trás. Isso, no meu ponto de vista, né, é uma loucura. Isso nossa, que é ideologia justamente a antes da vacinação que saúde. está dando condições da gente poder, né, respirar um pouquinho, mas como eu falei, a coisa ainda não tá ganha. Quer dizer, a gente tem que superar isso, superar essa variante Delta aí. E muitas vezes essas variantes surgem porque pessoas não querem se vacinar, né, dá margem para essas variantes, essas cepas novas, mutações ocorrerem. Então, enquanto a gente não sair do outro lado, a gente tem que manter né, esse cuidado aí. Falta Então pouco, fica né? aí Vamos a pensar assim. mensagem do Emily Littré para vocês. A gente então agradece imensamente Jaqueline Narras, Pedro Fernandes, né? Agradece a participação de vocês. Estaremos de volta então na próxima semana. Nossa gratidão a vocês dois. E a gente então dá um tchau, Obrigada. pessoal. Até a semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.